Oi gente, na videoaula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a geometria. Bom, a geometria ela está presente em praticamente tudo ao nosso redor, nas ruas, nos prédios, nos mapas e objetos. Para estudar essas formas e posições, usamos alguns elementos básicos, o ponto, a reta e o plano. Esses três elementos são considerados as bases da geometria. Bom, primeiro eu vou explicar ponto, reta e plano. Primeiro ponto. O ponto indica apenas uma posição no espaço. Ele não possui tamanho, largura e nem espessura. Normalmente, representamos os pontos com letras maiúsculas, como A ou B. Então, aqui seria o P de ponto, aí A, B e assim por diante. Por exemplo, quando marcamos local no mapa, estamos representando um ponto. Tipo, ali está demarcando, né? Agora a reta. A reta é formada por infinitos pontos alinhados, não possui largura nem espessura e se estende nos dois lados. Representamos as retas com letras minúsculas, como R, reta R ou reta S. Então, reta R ou S. Um exemplo de reta pode ser uma estrada muito longa ou a linha de uma régua. Já o plano é uma superfície plana que se estende infinitamente em todas as direções. O chão, uma parede ou a superfície de uma mesa, que podem representar a ideia de plano. Os planos normalmente são representados por letras gregas como alfa e beta. Agora eu vou explicar um pouco sobre postulados da geometria. Existem alguns princípios básicos chamados postulados. O primeiro diz que dois pontos distintos determinam uma reta. Então, dois pontos diferentes, eles formam uma reta. Ou seja, se tivermos dois pontos diferentes, conseguimos traçar uma única reta passando pelos dois. O segundo postulado afirma que três pontos não alinhados determinam um plano. Outro postulado importante é o da inclusão. Se uma reta possui dois pontos persistentes a um plano, então essa reta está contida nesse plano. Agora eu vou explicar um pouco sobre posições relativas entre reta e plano. As retas podem possuir diferentes posições. A primeira reta é a reta das paralelas, que são retas assim. São retas que nunca se encontram e não possuem nenhum ponto em comum. Um exemplo são trilhos de trem ou ruas paralelas. Também existem as retas concorrentes. Essas retas se cruzam em apenas um ponto. Quando as suas retas não se encontram, elas formam um ângulo de 90 graus. Que seria, elas se encontram e ficariam mais ou menos assim. Elas se encontrariam aqui. Um exemplo é o encontro entre uma rua horizontal e uma vertical. Outro exemplo são as retas reversas. As retas reversas não se cruzam e também não são paralelas, porque estão em planos diferentes. Agora eu vou explicar um pouco sobre posições relativas entre planos. Uma reta também pode ser relacionada de formas diferentes com um plano. A reta pode ser contida no plano, quando todos os seus pontos pertencem a um plano, paralelo ao plano, quando não possui nenhum ponto em comum com ele, concorrente ao plano, quando toca o plano em alguns pontos. Existem ainda casos da reta perpendicular ao plano, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Um exemplo disso é a linha de pesca entrando na reta da água. Agora eu vou explicar posições relativas entre esses planos. Elas podem ser secantes ou paralelos. As secantes é quando possuem uma reta em comum. E as paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum. Bom, então resumindo, a geometria começa com os conceitos de ponto, reta e plano. Depois estudamos com esses elementos relacionados entre si, formando retas paralelas, concorrentes, perpendiculares e planos paralelos ou secantes. Esses conceitos são muito importantes porque ajudam a entender mapas, construções, desenhos e diversas situações no cotidiano. Agora nós vamos fazer os exercícios da página 38 da nossa apostila. O primeiro é essa
Cadeira, vou ler a questão. A figura a seguir representa uma cadeira em que o assento é um paralelograma perpendicular ao encosto. A partir dos dados, é correto afirmar que os segmentos de retas E, aí eu vou ler as alternativas, C, D, E F são paralelos, é a alternativa A. B, D e F, J são concorrentes. C, A, C e C, D são coincidentes. D, A, B e I são perpendiculares. Bom, a resposta correta seria A, porque os dois segmentos possuem a mesma direção, sendo assim o assento e nunca se encontram. Agora vamos para a questão 2. Vou ler para vocês. Analise as afirmativas a seguir. Duas setas que não têm pontos comuns são sempre paralelas. Falso. Duas setas distintas sempre determinam um plano. Falso. Uma reta pertence a infinitos planos distintos. Sim. Três pontos distintos sempre pertencem a um plano. Falso. Duas setas coplanares distintas são paralelas ou concorrentes. Verdadeiro. Agora, vamos fazer a 3. E aqui era essa a ordem que ia ficar no livro. Vamos fazer a 3. Que diz assim: a reta R é interseção dos planos A e B e pertencem perpendiculares entre si. A reta S continua alfa e intercepta R no ponto P. A reta T perpendicular a beta intercepta O no ponto Q não pertencente a R. Nessas condições, é verdadeiro que... Bom, quando R e T são... A alternativa certa seria E, porque R e T formam um ângulo de 90 graus. E quando que é uma reta perpendicular, então seria ortogonais. Tá vendo? Agora a gente vai ver o 4, que diz assim: dois segmentos dizem-se reversos quando não são complanares. Nesse caso, o número de pares de arestas reversas em um tetraedro, como o da figura E. Bom, um tetraedro seria mais ou menos isso aqui. Aqui seria A, B, C e D. Bom, retas reversas, elas não se cruzam, não são paralelas e não pertencem ao mesmo plano. No tetraedro, A e B é reversa com CD, AC é reversa com BD, AD é reversa com BC. Então, a resposta correta seria AB. Calma aí, pausa aí, eu não sei. Então, a alternativa certa seria B, por quê? Porque indica 3 e são 3 arestas coincidentes, né? São 3 arestas. E é isso.